Jeremias capítulo 10. Os ídolos e o verdadeiro Deus. Agora, pois, escutai bem a palavra que vos fala Yahvé, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, tampouco vos espantei com os muitos sinais no céu, porque é por meio deles que os pagãos são atemorizados. Ora, os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artista a modela com suas ferramentas, enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance e caia ao chão. E como um espantalho postado em uma plantação de pepinos, os ídolos ficam calados e imóveis. Eles são incapazes de falar e têm que ser transportados, porquanto não conseguem dar um passo sozinhos. Sendo assim, não tenhais medo deles, pois não podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. Não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor. És grande e magnífico é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Pois a ti se deve o amor reverente, que é o temor do Senhor. Porquanto, entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos, não existe nada nem ninguém que se possa comparar à tua pessoa. Mas todos eles são insensatos e loucos. Acreditam que podem ser orientados por ídolos de pau. Trazem prata batida de Tarsis da melhor qualidade e ouro puro de Ufaz. A obra do artista e do ourives então é vestida de azul violeta e vermelho escarlate. Mas tudo não passa de uma obra feita pelas mãos hábeis do artesão e do fundidor. Entretanto, o Senhor é o Deus verdadeiro, e Yahvé é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, toda a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão do mundo e sob os céus. Mas foi Deus quem pensou e formou a terra por meio do seu poder e firmou o mundo com a sua sabedoria. Foi o Eterno quem estendeu os céus mediante o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas do céu rugem e formam as nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus armazéns despacha os ventos. Todo ser humano é ignorante e não tem entendimento. Todo fundidor é humilhado pela própria imagem que esculpe, porquanto as imagens que funde são falsas e nelas não há o fôlego de vida. São inúteis, são objetos de zombaria. Quando chegar o dia do julgamento delas, serão condenadas sumariamente e perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois ele é quem forma tudo o que existe e Israel é a tribo da sua herança. Yahvé dos exércitos é o seu nome. O extermínio que vem do futuro. Reúne tudo o que é teu e consegues carregar. Prepara-te para abandonar a tua terra que já está sitiada. Pois assim dizia Yahvé: desta vez lançarei fora os moradores desta terra, e lhes trarei sofrimento, aflição, e sereis capturados. Ai de mim, estou muito ferido, e o meu ferimento não tem cura. Esta, pois, é minha enfermidade, e tenho que suportá-la. A minha tenda foi destruída, todas as cordas da minha barraca estão arrebentadas. Os meus filhos me deixaram e já não existem. Não sobrou ninguém para armar a minha tenda e levantar as lonas. Porquanto os pastores são insensatos e não buscaram a orientação de Yahvé, por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se dispersaram. Estão chegando rumores, um grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma devastação, uma morada de chacais. Ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence seu próprio caminho, nem lhe compete traçar seus passos. Corrige-me, ó Yahvé, mas com justiça e compaixão, não na tua ira, para que não me aniquiles e eu seja reduzido a nada. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não te invocam o teu nome. Sim, eles devoraram Jacó, eis que exterminaram-no e assolaram a sua terra. Jeremias capítulo 11. A aliança é quebrada. Eis a palavra que veio a Jeremias da parte de Yahvé, o Senhor. Escutai bem os termos desta aliança, e repeti-os a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém.
Dizei-lhes, portanto, assim diz o Senhor, o Deus eterno de Israel: Maldito o homem que não der ouvidos às palavras desta aliança, que ordenei a vossos antepassados no dia em que os libertei da terra do Egito, da fornalha de fundição de ferro, e lhes dei esta palavra. Ouve a minha voz e fazei tudo de acordo com o que vos ordeno. Assim sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz a vossos pais de dar-lhes uma terra que jorra leite e mel, exatamente a terra que possuis hoje. Então respondi: Amém. É verdade, ó Senhor. Então o Eterno continuou a falar-me: Proclama, pois, todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: Ouvi e cumpri todos os termos desta aliança. Porquanto várias vezes adverti vossos antepassados desde o dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, declarando: Ouve a minha voz. Contudo, não escutaram, muito menos prestaram atenção. Pelo contrário, cada um andou na rebeldia do seu coração impiedoso e maligno. Por isso, executei contra eles todas as penalidades previstas nos termos desta aliança, as quais lhes ordenei expressamente que cumprissem, todavia não o fizeram. Disse-me mais Yahvé: Achou-se uma conspiração entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Repetiram os erros e pecados de seus antepassados que se recusaram a ouvir minhas palavras e seguiram outros deuses para lhe prestar culto e adoração. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança, que fiz com seus pais e antepassados. Portanto, assim diz o Senhor: Estou trazendo sobre eles uma calamidade de que não poderão jamais escapar. Suplicarão em alta voz a mim, mas eu não lhes darei ouvidos. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão e clamarão aos deuses a quem eles se devotaram e queimaram incenso. Estes, no entanto, de modo algum os livrarão quando o dia da calamidade se abater sobre eles. Os teus deuses são muitos e variados, tão numerosos quanto as tuas cidades, ó Judá. E os altares que tendes construído para queimar incenso, aquela coisa vergonhosa e abominável chamada Baal, são tantas quantas são as ruas de Jerusalém. Quanto a ti, Jeremias, eis que te ordeno que não te coloques em oração a favor de nenhuma pessoa deste povo. Tampouco clames ou levantes súplicas e petições por eles, porquanto eu não os ouvirei quando rogarem a mim na hora da desgraça. O que a minha amada faz no meu templo, cheia de intenções enganosas? Porventura os teus votos e as carnes que consagraste haverão de evitar o castigo que se avizinha contra ti? Poderás então seguir exultando em meio ao prazer que tendes com o mal que praticas? O Eterno te chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos, mas com o estrondo de um grande tumulto ele a arrasará em meio ao fogo e todos os seus ramos serão quebrados. Porque o Todo-Poderoso dos Exércitos que te plantou pronunciou contra ti um castigo em forma de calamidade, por causa do grande mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticaram. E assim acenderam minha cólera quando queimaram incenso a Baal. O povo conspira contra Jeremias. Fiquei sabendo, pois o Senhor me revelou. Ó Eterno, tu me fizeste entender as suas ações. Mas eu era como um cordeirinho manso que se levanta à matança. Não sabia que era contra mim que tramavam, dizendo: Destruamos a árvore com o pão da sua seiva, o seu fruto. Avante, cortemo-la da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó Yahvé dos exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente de todos. Espero, portanto, contemplar a tua santa vingança sobre eles, pois diante de ti depositei a minha causa e petição. Em vista disso, assim respondeu Yahvé em relação aos homens de Anatote, que procuram uma maneira para tirar minha vida, ameaçando: Não profetizes em nome de Yahvé, para que não encontres a morte em nossas mãos. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu os punirei severamente. Os moços morrerão pela espada, seus filhos e filhas morrerão de fome, e não ficará nem sequer um remanescente.
pois farei vir sobre toda a população de Anatote enorme desgraça. Sim, eis que aquele será o ano do grande castigo. Jeremias, capítulo 12. O dilema da felicidade dos maus. Tu és justo, ó Yahvé, Senhor. Quem sou eu para questioná-lo? Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste e eles criaram raízes. Crescem e dão frutos. Tu estás sempre próximo de seus lábios, mas longe do coração e da atitude deles. Tu, porém, me conheces bem, ó Yahvé. Tu me observas e prova minha fidelidade para contigo. Arranca-os como ovelhas para o matadouro e separa-os para o dia do abate. Até quando a terra pranteará em seu luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nessa terra, pois eles costumam dizer: Deus não dá atenção ao que estamos fazendo na terra. A resposta de Deus, o Eterno. Ora, Jeremias, se te propuseste a correr com os seres humanos e te cansaste, como poderás competir com os cavalos? Se tropeças mesmo em terreno firme e seguro, o que farás nos matagais junto ao Jordão? Pois até os teus irmãos e a casa de teu pai, estes mesmos agem com perversidade para contigo. Eles mesmos gritam intensamente contra ti. Não confies neles, ainda que te elogiem e façam grandes promessas. Oráculo contra os adversários. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei aquela a quem amo nas mãos dos seus inimigos. Minha herança transformou-se para mim como um leão numa floresta. Levantou sua voz contra mim, por isso eu a odeio. Porventura minha herança transformou-se em uma ave de rapina ou numa toca de hienas? Aves sanguinárias andam rodeando sobre ela? Então ide, reuni todos os animais do campo, trazei-os para o banquete. Muitos pastores destruíram a minha vida, pisotearam a minha propriedade, tornaram minha preciosa terra em um deserto árido e sem vida. Eles a transformaram em desolação, e arrasada ela clama a mim. Toda a terra está dizimada, mas ninguém se importa com isso. Sobre todas as colinas vazias do deserto vieram exterminadores, porque a espada de Yahvé devora desde uma extremidade da terra até a outra. Não há tranquilidade para ninguém. Semearam trigo, mas colheram espinhos. Afadigaram-se para nada conseguir. Ficareis decepcionados com as vossas colheitas, por causa da ira ardente de Yahvé. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que se apoderaram da herança que concedi a Israel, meu povo. Eu os arrancarei da sua terra e tirarei Judá do meio deles. Mas, depois de arrancá-los, eis que voltarei a ter compaixão do meu povo e os farei retornar, cada um à sua propriedade e à sua terra. E se aprenderem a ter uma atitude compatível com o que espero do meu povo, e jurarem pelo nome de Yahvé, dizendo, juro pelo nome do Senhor, assim como vos ensinaram a jurar por Baal, então sereis estabelecidos no meio do meu povo. Entretanto, se não quiserem ouvir, arrancarei aquela nação completamente da terra e a exterminarei. Assevera Yahvé.